Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 20 de novembro, quarta-feira. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 5, versículo 36, onde lemos: Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 2. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Jesus, nosso Salvador e Redentor, louvamos teu nome porque as Escrituras testificam de ti, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos gratos porque, desde o princípio, o plano da salvação foi revelado através das profecias, e em ti, todas se cumprem de maneira perfeita. Senhor, ao estudarmos hoje as evidências de tua identidade nas páginas do Antigo Testamento, pedimos que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e abra nossos corações para compreender o teu grande amor por nós. Ajuda-nos a enxergar com clareza que a tua vida, morte e ressurreição são o fundamento de nossa fé e a prova incontestável de que tu és o caminho, a verdade e a vida. Que este estudo nos aproxime ainda mais de ti e renove nossa confiança em tua promessa de salvação. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos testemunhar ao mundo sobre a certeza de que tu és o Messias esperado, o cumprimento de cada palavra profética. Em teu santo e precioso nome, oramos. Amém. Hoje, continuamos nossa série sobre profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. Na primeira parte, refletimos sobre a importância das profecias e como elas testificam sobre a vida e missão de Jesus Cristo. Hoje, vamos avançar ainda mais fundo nesta jornada pela palavra de Deus. A declaração de Jesus em João, capítulo 5, versículo 39, onde ele diz: Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É uma das mais ousadas e poderosas afirmações que podemos encontrar nas Escrituras. Imagine o que isso significava para os líderes religiosos da época. Jesus estava afirmando que todas as Escrituras apontavam diretamente para ele. Ao olharmos para as profecias do Antigo Testamento, veremos que, de fato, Jesus cumpriu cada uma delas de maneira extraordinária. Os estudiosos estimam que existem centenas de profecias no Antigo Testamento que foram cumpridas na vida de Jesus. E, para que você tenha uma ideia da magnitude disso, vamos considerar uma ilustração poderosa. Imagine, se você puder, preencher uma área do tamanho do estado de Minas Gerais com pilhas de moedas de 60 centímetros de altura. Agora, pinte uma dessas moedas de rosa, misture todas essas moedas e venda os olhos de uma pessoa. Então, peça que ela pegue uma única moeda e que na primeira tentativa, ela encontre a moeda rosa. As chances disso acontecer seriam quase impossíveis, certo? É essa a probabilidade de uma pessoa cumprir, por acaso, mesmo algumas das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. No entanto, Jesus não cumpriu apenas algumas, mas centenas dessas profecias de forma precisa e perfeita. Isso não é apenas uma coincidência, mas uma prova sólida da sua identidade como o Messias prometido. João, o apóstolo amado, entendeu isso muito bem. No seu evangelho, ele recorre repetidas vezes às profecias do Antigo Testamento para demonstrar que Jesus não era apenas um grande mestre ou um profeta qualquer, mas sim o próprio Filho de Deus. Quando João escreveu, abre aspas, estas coisas, porém, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, fecha aspas. João, capítulo 20, versículo 31. Ele estava destacando que o propósito das Escrituras é nos levar a uma fé transformadora em Jesus. E, queridos irmãos, que mensagem mais poderosa podemos encontrar para os nossos dias? Em um mundo que busca sentido e direção, a palavra de Deus nos oferece a resposta. A vida, o ministério, o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo foram preditos séculos antes de sua vinda, mostrando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ouça João, capítulo 12, versículo 13. Pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Salmos, capítulo 118, versículo 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. João, capítulo 12, versículos 14 e 15. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado
num filho de jumenta. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. João, capítulo 13, versículo 18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos, capítulo 41, versículo 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. João, capítulo 19, versículo 37. E outra vez, diz a escritura, olharão para aquele a quem traspassaram. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Pergunta 5. Como as seguintes passagens do Evangelho de João destacam Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas? Hoje, analisaremos Escrituras à luz do Espírito de profecia, uma poderosa profecia e seu cumprimento em Jesus Cristo, descrito em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa mensagem profética, escrita 500 anos antes do nascimento de Jesus, encontra seu cumprimento no momento singular da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Com base no texto de O Desejado de Todas as Nações, página 453, refletiremos sobre o significado desse evento. Zacarias apresenta a chegada de um rei que é diferente dos governantes terrenos. Ele vem justo e salvador, humilde. Essas características antecipam o ministério de Jesus, que não buscava poder político, mas a salvação do ser humano. Ao longo de seu ministério, Cristo recusou repetidas vezes honras e títulos terrenos. Contudo, ao entrar em Jerusalém, no primeiro dia da semana que culminaria em sua morte, ele se revela como o Messias prometido, o legítimo herdeiro do trono de Davi. O relato de Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, descreve a cena com profundidade. As multidões, movidas por uma expectativa messiânica, seguem Jesus. Alguns vinham de Betânia, onde haviam presenciado a ressurreição de Lázaro, enquanto outros se dirigiam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. A escolha de um jumentinho como meio de transporte também é significativa. No contexto bíblico, o jumento simbolizava paz, contrastando com os cavalos, associados à guerra. Jesus, ao cumprir essa profecia, reafirma a natureza pacífica de seu reino, um reino de justiça, humildade e salvação. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conforme descrita em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, e amplificada pelo relato do Espírito de profecia, é um testemunho de que Deus é fiel às suas promessas. Essa cena não apenas reafirma o cumprimento das profecias messiânicas, mas também nos convida a refletir sobre o rei que servimos. Jesus não buscava a glória terrena, mas veio para salvar. Hoje, ele continua chamando cada um de nós a reconhecê-lo como rei e salvador de nossas vidas. Assim como as multidões clamaram, Hosana ao filho de Davi, que também possamos proclamar, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, qual é a nossa resposta a tudo isso? Assim como João escreveu para que todos nós pudéssemos crer, nós também devemos nos voltar para as Escrituras e permitir que elas nos conduzam a um relacionamento mais profundo com Jesus. Ele é o Messias, o Salvador prometido, e suas promessas são tão certas quanto as profecias que ele cumpriu. Vamos nos lembrar das palavras de Jesus. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Que possamos examinar a palavra de Deus diariamente, não apenas para ganhar conhecimento, mas para nos aproximarmos daquele que nos oferece a vida eterna. Obrigado por estar conosco neste episódio. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema Vocês são daqui de baixo. Se você foi abençoado por essa lição da Escola Sabatina, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença e cumprir a missão que Cristo nos confiou: anunciar ao mundo o seu amor incondicional e a promessa de sua breve volta. Até o nosso próximo encontro.